Sadashiva Samarambam, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam, Ishvaro Guratmeti, Multibeda Vibhagne, Vyamavadhyata Dehaya, Dakshinamurtaye Namaha, Sarva Vedanta Siddhanta, Gocharam Tama Gocharam, Govinda Paramananda, Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, boa noite a todos. Para quem chegou depois do canto invocacional, nós vamos dar continuidade ao nosso livro, As Upanishads, Autoconhecimento, aqui ó, no Kata Upanishad, na página 75. A gente vai começar falando do resumo da Kata Upanishad. Então, a Kata Upanishad pertence a uma parte específica do Krishna Yajur Veda, conhecida como Kataka Saka. Deixa eu só silenciar aqui. Ele contém Kataka Saka e por isso é chamado de Kataka ou Kata Upanishad. Ela contém 2 capítulos, chamados de Adhyaya, cada um contendo 3 partes, chamadas de Vali. São 119 mantras no total. A Upanishad é o texto encontrado na parte final dos Vedas. Os Vedas são 4. RK, Sama, Yajur e Atharva, ou Atharvana. E cada um contém 2 partes. Karma Kanda, sobre as ações e rituais, e Nana Kanda, sobre o conhecimento. A primeira parte tem que ser estudada, e para que se produza um resultado possível, uma determinada ação precisa ser realizada. Já a segunda parte deve ser estudada e entendida, de forma clara, livre de dúvida. Aqui, o conhecimento claro é suficiente para a produção do resultado esperado. E a falta de clareza sobre si mesmo, o tema desse estudo, acarreta confusão e sofrimento. Na primeira parte, trata-se de alcançar alguma coisa que não foi adquirida ainda. A Praptasya Prapti. Na segunda, a proposta é alcançar aquilo que já foi adquirido, mas não conhecido ou reconhecido. Praptasya Prapti. As Upanishads são na forma de um diálogo, samvada, entre o mestre e o buscador, que se torna discípulo. A transformação de um buscador em estudante ou discípulo acontece através da sua maturidade e atitude. A maturidade é a capacidade de gerenciar a própria mente e as próprias emoções, de forma a fazer sobrar um espaço na mente para refletir sobre o que se quer na vida. É descobrir que, mais do que objetos, a pessoa deseja a felicidade definitiva e nenhuma ação poderá produzir algo definitivo. Então, para além dos objetos do mundo, a pessoa busca entender algo mais profundo sobre si mesma e sobre como ser feliz. Essa pessoa torna-se, assim, um discípulo. Aqui, nessa Upanishad, o mestre é o Senhor da Morte, Yama, também conhecido como Dharmaraja. O discípulo é o jovem e brilhante Naciquetas. Conta a história que o discípulo tem a oportunidade de encontrar o Senhor Yama e aproveita para perguntar se existe algo fora do seu reino, o reino da morte. E o que é isso? Yama,
Oferece muitas riquezas para não precisar responder, mas o jovem, Naciquetas, nada aceita e insiste em ser ensinado sobre esse tema. O que está livre da morte e da transformação? Então, o senhor da morte, Dharmaraja, encantado com o jovem, com suas qualificações e sua determinação, resolve ensinar-lhe Atmavidya, o conhecimento do livre de limitação, que é a verdade do eu. Alguém quer falar ou perguntar alguma coisa dessa introdução antes da gente partir efetivamente para Katha Upanishad? Então vamos começar. Na página 77 temos a oração de paz da Katha Upanishad. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Teshashinavaditamasupati Vishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Om, que ele proteja a nós dois para a aquisição do conhecimento, que ele guarde a nós dois para a assimilação do conhecimento adquirido, que nós dois possamos fazer a força necessária, que nosso estudo seja brilhante, que jamais nos desentendamos. Om, paz, paz, paz. Primeiro capítulo de Katha Upanishad. Página 80. Om. Certa vez, desejando o mundo celestial, Vajrasravaza doou toda a sua riqueza no ritual chamado Vishajit Yana. Ele tinha um filho chamado Naciquetas. Quando as dakshinas oferecimentos aos sacerdotes, na parte final do ritual, eles chamam de dakshinas também, dakshinas, estavam sendo recebidas, mesmo sendo somente um menino, Shrasda tomou conta dele. Ele, Naciquetas, pensou o seguinte: aquelas vacas que beberam água pela última vez, que comeram grama pela última vez, das quais já foi extraído o último leite e sem força, foram dadas como dakshina. Existem aqueles mundos sem felicidade. Dando aquelas vacas, ele vai para esses mundos. A seu pai, ele disse: Pai, a quem você me dará como dakshina? Perguntou uma segunda e uma terceira vez. A ele, o pai disse: darei você a Mrityu, o senhor da morte. Entre muitos, em termos de conduta de estudante ou filho, sou o primeiro. Entre muitos outros, sou do meio, mas jamais o último. Qual tarefa para Yama, o senhor da morte, ele, meu pai, realizará hoje por meio de mim? Ó Pai, veja como seus antepassados se conduziam. Perceba como outras pessoas de valor da geração atual se conduzem hoje. Que você também seja como eles e mantenha sua palavra. O ser humano perece como uma planta e novamente nasce como uma planta. Então, o que você ganha aqui nesse mundo impermanente ao não cumprir com as próprias palavras? Por favor, me mande ao Senhor da morte. Semelhante a Vaishurana,
o fogo, um Brahmana entra nas casas como hóspede. As pessoas fazem esse oferecimento de paz para ele. O Vaivashvata, Senhor da Morte, pede água para lavar os pés de Naciquetas. Esperança e expectativa, o resultado positivo da associação com os sábios, o resultado positivo da fala agradável e verdadeira, o resultado positivo de rituais e serviço social, mas todos os filhos e animais. Um Brahmana destrói tudo isso da pessoa pouco inteligente, em cuja casa ele permanece sem comer. Ó Brahmana, uma vez que permaneceu em minha casa 3 noites sem comer, sendo um hóspede merecedor de respeito, que você seja saudado. Ó Brahmana, que haja um bem para mim. Portanto, com relação às 3 noites, escolha 3 pedidos. Ó Mrityu, Senhor da Morte, que Gautama, meu pai, seja livre de ansiedade com relação ao meu destino, de mente tranquila, livre de raiva para comigo. Mandado de volta por você, ele, tendo me reconhecido, deve falar comigo. Este é o primeiro pedido que eu escolho entre os 3. Vendo você libertado da boca da morte, tendo reconhecido você, seu pai, Audalak, filho de Aruna, será o mesmo com relação a você, como antes. Abençoado por mim, ele será livre de raiva e dormirá bem durante as noites. No mundo celestial não há qualquer medo, pois você não está lá. Não se teme a velhice. Tendo atravessado a fome e a sede, aquele que foi além do sofrimento se alegra no mundo celestial. Ó Mrityu, Senhor da Morte, você conhece o ritual que leva uma pessoa para o mundo celestial. Que você o ensine para mim, que tenho Shradha. Os habitantes do mundo celestial desfrutam da imortalidade. Eu escolho este conhecimento do ritual como segundo pedido. Ó Naciquetas, relembrando o ritual, que é o meio para o mundo celestial, eu lhe ensinarei claramente. Aprenda de mim, que você conheça esse ritual, que é o meio para alcançar o mundo infinito, que é a base do universo que está estabelecido no coração. O Senhor da Morte ensinou a eles sobre aquele fogo, que é o principal dos mundos, sobre os tipos de tijolos, a quantidade e como arrumá-los. E ele, Naciquetas, também repetiu conforme foi ensinado. Então, Mrityu, o Senhor da Morte, falou mais uma vez, satisfeito com a repetição dele. O generoso Senhor da Morte, estando satisfeito, disse a ele: ofereço-te mais um presente, aqui e agora. Esse ritual será conhecido pelo seu próprio nome. Também receba esse colar de múltiplas cores. Aquele que realiza o ritual na etiqueta 3 vezes, possuindo a conexão com os 3, mãe, pai e professor, fazendo os 3 tipos de karma, oração, estudo das escrituras e doação, atravessa o nascimento e a morte. Conhecendo o adorável Senhor onisciente, que é nascido de Brahma, e tendo meditado nele, a pessoa alcança essa paz completamente. Conhecendo esses 3, o tipo, a quantidade e a maneira de arrumar os tijolos, deve-se realizar o ritual na chiqueta 3 vezes. O meditador que assim executa na chiqueta vai além do sofrimento, tendo destruído as amarras da morte. Antes mesmo da morte, ele se alegra no mundo superior. Ó, Nachiquetas,
A você, o ritual que conduz ao mundo celestial foi ensinado. Isso foi o que você escolheu como segundo pedido. As pessoas falarão desse ritual como seu apenas. Ó, Natiquetas, escolha o terceiro pedido. Existe essa dúvida com relação a uma pessoa quando morre. Alguns dizem que ela existe depois da morte, e alguns dizem que não existe. Ensinado por você que eu saiba isso. Entre os pedidos, este é o terceiro. Neste assunto, dúvidas foram cultivadas até mesmo pelos deuses no passado. De fato, não é facilmente entendido. Esse Dharma, Atma, é muito sutil. Ó, Natiquetas, escolha outro pedido. Não me pressione. Abandone esse pedido feito a mim. Olha que coisa, né? Até o Deus da morte está se recusando a explicar sobre a morte. Ah, vai ser misterioso assim lá adiante, né? Então, certamente, neste assunto, dúvidas foram cultivadas até mesmo pelos deuses do passado. Ó, Mitchell, senhor da morte, você também disse que isso não é facilmente conhecido. E igual a você, outro professor deste assunto não pode ser encontrado. Não há qualquer outro pedido equivalente a esse. Escolha filhos e netos com 100 anos de vida, muitos animais, elefantes, ouro e cavalos. Escolha um grande reinado na terra. Viva você mesmo tantos anos quanto desejar. Se você tem em mente algum outro pedido igual a este, escolha. E escolha também riqueza e longa vida. Seja você o imperador nessa grande terra. Ó, Naciquetas, eu tornarei você o desfrutador de todos os prazeres. Quaisquer que sejam os prazeres difíceis de serem alcançados no mundo dos mortais, peça à vontade todos eles. Aqui estão mulheres celestiais com seus veículos e instrumentos musicais. Mulheres iguais a essas não podem ser obtidas por seres humanos. Seja servido por essas presenteadas por mim. Ó, Nachiquetas, não me pergunte sobre a morte. Ó, Antaka, destruidor, esses prazeres são efêmeros e desgastam a força de todos os órgãos de um mortal. Além disso, toda forma de vida é limitada. Que seus veículos, danças e músicas sejam seus somente. O ser humano não é satisfeito por riqueza. Tendo visto você, eu obterei riqueza. Enquanto você governar, eu viverei. Somente aquele pedido é o que deve ser escolhido por mim. Ou seja, estava irredutível, né, a negociação aqui. Tendo alcançado a proximidade dos imortais que não envelhecem, que mortal em envelhecimento, vivendo abaixo da terra, tendo examinado de perto os prazeres da música e da diversão, conhecendo suas limitações e sabendo de um objetivo maior, irá se satisfazer com uma vida longa? Que tipo de satisfação existe nisso, né? A etiqueta já sabia aqui. Ó Mitchell, Senhor da Morte, ensine-nos sobre o Atma, este sobre o qual as pessoas têm dúvidas, este que está relacionado à vida após a morte, este que, sendo conhecido, traz um grande resultado. Natiquetas não escolhe outro pedido além deste, que se tornou segredo. Bom, então aqui, nessa primeira sessão, né, que está terminando aqui na página 88, ficam claras, na realidade, algumas características de um buscador que está pronto para conhecer o mistério, né, da vida, está pronto para revelar, para alcançar a iluminação acerca da vida, porque fica claro que esse personagem, né, o Naciquetas, eu não sei exatamente como é que pronuncia, ele já sabe, aqui ele já está
com o conhecimento firme, que é o que a gente chama, né, dos buscadores do Vedanta, especialmente, que o conhecimento firme se dá quando ele vem junto com a certeza de que nenhum objeto, nada que está fora de nós, é capaz de nos completar e é capaz de responder a nossa pergunta sobre a essência da vida, né? Então aqui esse personagem já sabe, ele não está mais sujeito às ilusões de Maia, né? Então Mitchell tenta negociar com ele com todos os deleites possíveis do mundo dos objetos, mas ele deixa claro que pelo conhecimento, pela maturidade que ele alcançou, ele já sabe, ele já se deu conta de que isso não é suficiente, né? Isso não é válido como uma resposta de uma busca espiritual. Então, ao contrário, né, da maioria dos seres humanos, ele não tem medo de saber sobre a morte. E ele escolhe o tema que a grande maioria dos humanos não quer saber, né? E é interessante porque o campo, né, deixa a gente sempre num lugar intrigante. Hoje mesmo eu tive o campo me colocou na realidade no velório, né? Então eu presenciei o fim de um ciclo. E é interessante o quanto que as pessoas, de um modo geral, fogem desse tema, né? Mesmo estando ali, elas não querem falar sobre aquilo, elas não querem entender, elas se recusam a aprofundar naquilo que elas estão vivendo naquele momento, né? Então eu estava observando isso e pensando justamente sobre esse tema que acaba aparecendo aqui, que é sobre o medo que as pessoas têm de aprofundar, né? De conhecer um pouco mais desse mistério da morte. E aqui esse buscador ele se destaca completamente dos demais seres humanos, né? Ele não tem medo de saber, ele quer saber o máximo possível sobre esse fenômeno que liberta dessa manifestação aqui de Maia, né? Então, aqui a gente já está pronto para a segunda sessão. Alguém quer trazer alguma observação ou tem alguma dúvida? Ficou claro o caminho até aqui, né? Ficou claro a busca? Oi, então, Oi, Cris. hoje eu também tive no velório, né, da avó das crianças, uma pessoa que construiu a vida dela de uma forma muito interessante, né? E quando você vê o término, né, a gente consegue ver a reação, né? Claro, é uma pessoa que eu tinha muito carinho, muito amor, né? E o que ela deixou de legado principalmente para os meus filhos, que é a parte que fica mais sensível. A gente projeta a dor deles na gente e a gente quer evitar isso. Então, coloca em xeque tudo isso que a gente está conversando. Mas também é uma oportunidade para a gente estar discriminando. Enfim, lá no processo é muito interessante você perceber quem é que tem o apego, né, no desespero, dizer, e agora acabou o que eu faço? Como se tivesse uma pessoa que veio para mim e falou assim, mas ela foi tão cedo. Aí eu perguntei para ela, e quando é que seria o tempo ideal? Ela ficou me olhando, falei, talvez eterna, né? E é sobre isso, né? Então, assim, eu, por exemplo, estava observando ela, percebendo com gratidão o legado que ela deixou em mim, né? O Atma dela lá, né? Muito legal. E eu fui observando os meus filhos que passaram pela dor dessa perda, mas não alimentaram o sofrimento, né? São coisas distintas, não é isso? Sim. Então, é muito interessante poder só observar, né? É só isso que eu queria contribuir. Como é você ver isso acontecer na prática, bem alinhado com o que a gente está falando hoje, né? O vô, né? Um cara bem tranquilo, passando pela dor dele, mas centrado, entendendo que aquilo é um ciclo natural e que não
Quanto tempo mais seria o ideal? Mais uma semana? Mais 10 anos? Mais 15 anos? Né? Mais 100 anos? Né? Então, isso é o apego. E entender, claro, que o ciclo se finda fora do nosso controle, mas olhar para a jornada, né? Que é o que a gente consegue aqui dentro do nosso corpo físico, né? Que é o que a gente tem a compreensão. E celebrar isso. Então, foi muito interessante. Eu acho que tem muito a ver essa experiência de hoje, né? De alguém tão querida, tão amada, né? Para mim, e com o tema aí que você está trazendo. Com certeza. Eu também estava lá no velório, né? Não era uma pessoa tão próxima de mim, na verdade, é a esposa que é. E aí algumas pessoas chegavam para ela e falavam assim, mas ele não merecia isso, né? Ele teve que ficar doente para morrer, e ele não merecia ter ficado doente e tal. Então, o tempo todo a gente está questionando a forma das coisas, né? A gente está apegado à forma das coisas. E aí teve o outro lado, que no meio disso tudo a minha avó está hospitalizada, né? E aí eu falei com ela falou assim, tenho tanto neto aí para fazer a vida acontecer, eu já estou querendo liberar a fila para o próximo. Eu não sei, por que que eu estou tendo que dar trabalho para as pessoas? Ai, já passou da hora, minha avó falando. Meu avó, olha, deixa aí nas mãos de Deus, que ele é ótimo para fazer essa gestão, viu? Até hoje deu tudo certinho. Pode deixar que ele controla a hora certa. Só curte aí sua vida, dê gratidão a cada dia que você está vivendo a mais e pergunta para Deus o que mais você tem para aprender nesse mundão maluco, né? E é isso, a gente fica o tempo todo sendo desafiado, né, com as coisas do mundo. E a morte é um fenômeno muito interessante, porque ela nos coloca diante de outras realidades, né? Eu, por exemplo, fiquei muito mais silenciosa e reflexiva, assim, sabe? A respeito da vida, olhando todo aquele fenômeno. Então, são fenômenos, né? São fenômenos que vêm para nos ensinar sobre o que está além e o que realmente importa. Então, dito isso, Interessante, tá? é, Perdão. pode falar, pode Não, é assim, é interessante porque a gente projeta isso dentro de um pacote, né? Então, ela estava super bem, tinha 70 anos, mas muito ativa, né? Nem parecia, né? Então a gente projeta, e a nossa projeção, nossa, então ela vai viver mais 100 anos. Acho que sim. no nosso inconsciente. De repente ela tem um AVC hemorrágico grave, né? Numa noite, sem trazer nenhum tipo de. Não tinha nenhum tipo de sinal, dor de cabeça, todos aqueles indicadores, né? Aí quando acontece, aí você parte para a segunda, não, ela vai se recuperar. Ah, mas vai ter sequela, mas está tudo bem, porque a gente vai cuidar. E a gente sempre está olhando sobre o nosso ponto de vista, né? E aí, depois que aconteceu, hoje, algumas pessoas, mas ela não merecia, tão nova, né? E é bem isso, né? Essa projeção da não aceitação da única certeza que a gente tem quando a gente nasce com esse corpo físico, né? Ele vai ter fim, é a única, É. né? O resto a gente não sabe nada, E né? Então é muito interessante. muito interessante isso, né? Outro dia eu ouvi uma coisa que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito mexida e até um tanto revoltada sobre o amor, né? Que o amor a gente ama a gente mesmo em primeiro lugar. Então, o ser humano vive de recompensa. Ele não é em nenhum instante totalmente altruísta, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, como não, né? E na maternidade? E aí a pessoa falou, na maternidade é isso também, porque você está ganhando amor em troca. Então, você ganha admiração, você ganha uma série de coisas, é uma troca muito justa. E aí eu fiquei pensativa sobre isso, né? Então, eu estava observando sobre tudo isso, e no fim das contas, eu vi uma reflexão de um poeta, um pensador aí, que fala o seguinte, que a dor da morte não é porque a pessoa está morrendo, mas porque a gente está morrendo para ela. Porque a partir daquele momento, a gente deixa de ter o significado para aquela pessoa que parte. Por isso que para a gente é sempre difícil e a gente não consegue prever se para o outro é difícil ou não, né? Mas que a tendência é que não seja, né? Que seja realmente uma libertação, segundo
o universo do espiritismo, né? É mais ou menos isso. Geralmente as pessoas se sentem libertas enfim, numa outra jornada é de uma outra natureza, de uma outra seara. Só que a gente deixa de ter o significado, aquele significado para a pessoa que vai, né? Então é a nossa morte que dói, é a morte do nosso personagem, da nossa função, do nosso significado para o outro, né? Isso faz sentido para mim, eu não sei se faz para vocês, mas para mim faz bastante sentido. E aí ele fala, né? O luto é isso, é o fato de você perceber esse vazio da sua existência para o outro. E aí eu falei, caramba, né? No fim das contas, o ego está dominando todas as situações, né? Até nesse momento que nos traz essa oportunidade de aprendizado tão profundo, né? E o ego quer imperar, quer colocar a gente nesse lugar de sofrimento, de vazio, enfim, de incompletude, né? Que é tudo o que o conhecimento nega com veemência e com clareza, né? Então, por isso aqui estamos. Vamos conhecer um pouquinho mais para a gente se libertar dessas mazelas mortais. Diga, Cid. Oi, oi, boa noite. Boa noite. Não, você falando disso, eu me lembrei só uma notinha assim de algum, só que eu não lembro quem é também. Algum poema, eu acho, que fala exatamente isso, que a morte é difícil não para quem parte, mas para quem fica. Óbvio, né? Mas a gente não se coloca nessa perspectiva. Eu só queria, se você pudesse, qual é a pergunta exata que ele faz pro Pro Senhor da Morte? Essa, né? Sobre a morte. Deixa eu ler aqui, ó. Eu estou sem um livro aqui. Ele fala o seguinte, a última pergunta, que é aqui na página 87, tendo alcançado a proximidade dos imortais que não envelhecem, que mortal em envelhecimento, vivendo abaixo da terra, tendo examinado de perto os prazeres da música e da diversão, conhecendo suas limitações e sabendo de um objetivo maior, irá se satisfazer com uma vida longa? Eu acho que não foi essa, a primeira que ele fala, na verdade. E porque isso aí já é, né? Isso aí já é. Porque aqui ele já tentou negociar com ele, né? Exatamente, já é a negociação. A primeira que ele faz, que ele diz que não prefere não responder. Né? Peraí. Eu não sei exatamente a pergunta. Deixa eu ler aqui de novo. Ó, aqui ele fala: existe essa dúvida com relação a uma pessoa quando morre. Alguns dizem que ela que ela existe depois da morte, e alguns dizem que não existe. Ensinado por você que eu saiba disso. Esse é o meu pedido. Perfeito. Ele quer saber se continua a existir, tá? Sim. Exatamente. Obrigado. Imagina. Então, prontos para a segunda sessão? Página 89. Uma é a busca por Shreyas, o melhor. Outra é a busca por Preyas, o agradável. Essas duas, com objetivos diferentes, prendem o ser humano. Dentre as duas, para aquele que escolhe Shreyas, existe a felicidade. Aquele que escolhe Preyas é privado do objetivo maior. Então, Shreyas aqui ele coloca como o melhor, mas também é o essencial, aquilo que realmente importa, tá? E Preyas tem a ver com o mundo universo dos desejos, aquilo que é confortável, aquilo que é conveniente, tá? Então, Shreyas e Preyas acercam-se do ser humano. Considerando claramente esses dois, a pessoa inteligente os distingue. Ela escolhe Shreyas em vez de Preyas, mas o tolo escolhe Preyas para yoga, aquisição,
E Kshema, preservação. Tá? Então, aqui, ó, Preyas tem a ver com aquele universo de segurança, prazer e virtude. Tá? Então, porque a preservação aqui, né, tem a ver com a segurança e a aquisição tem a ver com os desejos, né, com o prazer e a virtude, ok? Então, esse é o universo do tolo, aquele que está ignorante do que realmente importa. Ele vai para o mundo para o caminho dos Preyas. Ó, Natiquetas, tendo refletido sobre os objetos de desejo agradáveis e atraentes, você os dispensou. Você não aceitou este cordão cheio de riquezas, no qual muitas pessoas se afundam. Esses dois caminhos são muito opostos, Shreyas e Preyas, tá? E diferentes. São conhecidos como avidya, ignorância, e vidya, conhecimento. Eu considero, Natiquetas, um buscador de vidya. Numerosos objetos de desejo não encantaram você. Então, aqui fica claro, né, que ele tem as mesmas características e qualidades de Arjuna do Bhagavad Gita, né? Já é um buscador maduro, já entendeu que esse universo dos desejos, da ignorância, não faz mais sentido para o buscador. Imersos na ignorância, considerando a si mesmos sábios e conhecedores das Escrituras, os iludidos perambulam errantes, como cegos, conduzidos por um cego. O meio para o outro mundo não aparece como possibilidade à pessoa imatura e negligente, confusa devido à sua ilusão quanto à riqueza. Esse mundo apenas existe, não existe outro. Assim pensando, ela está sob meu controle, de novo e de novo. Então aqui, olha, Mrityu, a morte, falando sobre o quê? O Sansara, a roda de Sansara, tá? Então, quanto mais presos estamos a essas ilusões, mais ignorantes nos tornamos e permanecemos. E uma vez que permanecemos ignorantes, permanecemos vinculados a essa teia do Sansara, né? A roda do renascimento e morte, nascimento e morte, ok? Para muitos, esse Atma não está disponível mesmo para ser escutado. Muitos, mesmo escutando, não o compreendem. Aquele que o revela por meio de palavras é extraordinário. Aquele que recebe o ensinamento é extraordinário. Aquele que compreende, sendo ensinado por alguém competente, é extraordinário. Esse Atma é imaginado de várias maneiras, por vários pensadores. Quando é ensinado por uma pessoa incompetente, não é entendido claramente. Quando é ensinado por alguém que não é diferente do Atma, não existe falha no entendimento. Ou seja, para quem já é iluminado, né? Sendo menor que o tamanho de um átomo, o Atma está além da lógica. Ó amado, este conhecimento não é alcançado pela lógica. Somente ensinado por outro conduz à compreensão. Você alcançou este conhecimento. Você é realmente alguém de resolução verdadeira. Ó Natiquetas, que nós tenhamos buscadores como você. Eu sei que o tesouro, na forma do fruto da ação, é impermanente, pois aquele que é permanente jamais pode ser alcançado por meios não permanentes. Ainda assim, ó Natiquetas, o fogo foi invocado por mim com materiais impermanentes, e eu alcancei o permanente relativamente. Aqui eu vou fazer
uma observação, né? Que o fogo verdadeiro, né? Que existem os foguinhos de mentira ultimamente. A gente vê aí as lareiras, né? Que são puramente decorativas. Mas o fogo, como elemento, ele se dá a partir da transmutação de uma matéria, né? E aqui ele traz o fogo para explicar que esse é o mesmo fenômeno. Então, olha, o fogo foi invocado por mim com materiais impermanentes e eu alcancei o permanente. Então, dentro da nossa jornada, nós temos essa oportunidade de tratar a experiência, nossa experiência, né, de vida, como o fogo. Então, utilizando esses materiais, essas matérias, como combustível da nossa transmutação, né? Da nossa transformação para a impermanência. Para a permanência, perdão. Então, utilizando essa impermanência do fogo e a impermanência da transmutação dos materiais para nos tornarmos permanentes ou iluminados, né? Então, aqui ele traz como uma alusão, como uma analogia, né? Se nós soubermos utilizar todos os objetos impermanentes da forma correta, né, dentro de um processo de transformação, nós nos tornaremos permanentes a partir dessa impermanência. Ok? Então, aqui tem 11, página 92. Tendo considerado o vasto, adorável e glorioso estado de Hiranyagarbha, que é o limite do prazer, o suporte do universo, o infinito resultado da meditação e o mais alto estado da ausência de medo, você, uma pessoa com discriminação, descartou-o com firmeza. Tendo conhecido aquele brilhante Atma que está situado no coração, que se tornou escondido, que é difícil de ser conhecido, que está dentro do sofrimento e é antigo, por meio de Adhyatma Yoga, escutar, refletir e contemplar, o sábio abandona o entusiasmo e a tristeza. Olha só que eu não tinha ainda me conectado com essa palavra. Adhyatma Yoga, que é nessa expressão se resume o processo de o yoga da absorção do conhecimento, que é através de Shravana, Manana e Nididhyasana. Então, dentro dessa palavra, Adhyatma Yoga, está o Shravana, que é escutar, o Manana, que é refletir, e o Nididhyasana, que é contemplar. Tá? Então, esse processo, Shravana, Manana, Nididhyasana, pode ser aqui resumido em Adhyatma Yoga. É o yoga do conhecimento, o yoga da absorção do conhecimento. Tá? O sábio abandona o entusiasmo e a tristeza. Então, aqui é interessante também que ele fala, né? Esse abandonar do entusiasmo, esse abandono do entusiasmo e da tristeza, em outras palavras, reflete o desprendimento da dualidade, né? Então, uma vez que a gente se torna sábio, a gente não se entusiasma mais com as coisas do mundo e também não se entristece. Nós nos tornamos imunes às coisas do mundo, tá? Então, aqui ele exemplifica, né, através dessas duas polaridades, do entusiasmo e da tristeza. Item 13. Tendo escutado este ensinamento, o mortal claramente apreende esse sutil Atma, que está conectado ao Dharma, separa-o do corpo e ganha-o para si. Tendo alcançado a fonte da felicidade, ele é realmente feliz. Considero a morada de Brahman aberta para Natiketas.
Olha só, gente. Ele iluminou, que beleza. Fale-me sobre aquilo que você vê que é diferente do Dharma, diferente do Adharma, diferente dessa causa e efeito e diferente do passado e do futuro. Aquele objetivo que todos os Vedas ensinam para alcançar o qual todas as austeridades são indicadas e desejando o qual as pessoas levam uma vida de estudo e disciplina, sobre esse objetivo eu lhe falo de forma resumida. Esse objetivo que você pergunta é Om. Essa única sílaba é realmente Brahman inferior. Essa única sílaba é realmente Brahman superior. Meditando nessa única sílaba, aquilo que a pessoa deseja torna-se dela. Vou fazer um parênteses aqui para explicar sobre essa questão que ele traz do Brahman inferior e Brahman superior. Existem algumas linhas que chamam Brahman, atribuem tudo a Brahman, tá? Inclusive a criação. Então, aquilo que a gente chama de Ishvara, eles chamam de Brahman inferior, tá? Da mesma maneira, tem uma outra linha que atribui tudo a Ishvara, e eles usam o Ishvara inferior e o Ishvara superior, que seria o superior equivalente a Brahman, tá? Então, aqui, Brahman inferior é o Brahman criador, é aquele que ainda se manifesta, e o Brahman superior é o imanifesto, tá? Que dentro da linguagem mais tradicional do Vedanta, a gente diferencia entre Ishvara, que é o manifesto, e Brahman, o imanifesto, tá? Este é o melhor símbolo. Este é o símbolo para o superior e o inferior Brahman. Tendo meditado nesse símbolo, a pessoa é adorada em Brahmaloka. Então, Brahmaloka, ou Brahmaloka, é o local onde se vive Brahma, tá? Então, aqui em sânscrito, tudo que é loka ou louca são locais, tá? Então, a pessoa que consegue se conectar com e descobrir, né, essa frequência do Om, consegue se conectar com Brahman e é adorada, ou seja, bem-vinda a Brahmaloka. Ok? Este ser consciente não nasce nem morre. Este não se originou de algo, não é um efeito, nem se tornou algo, não é uma causa. Este é não nascido, eterno, livre de declínio, livre de crescimento. Não é ferido quando o corpo é ferido. Se aquele que mata pensa matar, se aquele que está sendo morto pensa ser morto, ambos não o conhecem. Esse Atma não mata e nem é morto. O Atman é menor que o menor, é maior que o maior. Reside no coração desse indivíduo. A pessoa sem desejo vê essa grandeza do Atman devido à serenidade dos órgãos e da mente também, e se torna livre de tristeza. Permanecendo sentado, ele viaja para longe. Permanecendo deitado, ele vai para todo lugar. Que pessoa diferente de mim consegue conhecer este ser brilhante que é alegre e sem alegria? Conhecendo o Atman, que é sem corpo em todos os corpos, que é o permanente nos impermanentes, que é grande e onipresente, o sábio não sofre. Esse Atman não é alcançado por recitação dos Vedas, por memorização, nem por muita escuta. É alcançado pela pessoa que escolhe esse Atman, somente, e que não é diferente desse que é escolhido. Para tal pessoa, esse Atman revela a sua própria natureza.
A pessoa que não abandona a má conduta, aquela que não tem controle dos sentidos, aquela que não tem concentração ou aquela que não tem a mente tranquila e disponível, não consegue alcançar esse Atma por meio do conhecimento. Então, aqui ele fala do fenômeno da disfunção, né? Então, para o Jnana Yoga, a yoga do conhecimento, ela tem valia para seres funcionais, para seres humanos funcionais. Pessoas com qualquer tipo de disfunção, de distorção da realidade, não faz bom proveito desse caminho, tá? Então aqui ele diz, qualquer problema que você tiver, né, que tem a ver com o controle dos sentidos, não vai impactar diretamente, não vai tornar proveitosa, né, ou produtiva a busca pelo conhecimento, ok? Para esse Atma, Brahmanas e Kshatriyas são a comida. Mrityu, a morte, é o molho. Quem dessa forma sabe onde ele está? Então, página 95 termina aqui no verso 25, tá? Então ele diz, ó, Brahmanas e Kshatriyas são a comida, Mrityu é o molho, a morte. Então, tudo faz parte de uma coisa só, né? É um único prato, tanto o melhor da vida quanto a própria morte. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem dúvidas? Eu queria fazer uma observação aqui do verso 24, né? Que ele fala, pessoa que não abandona a má conduta. Por isso que dentro do universo do Jnana Yoga, eles falam sobre a importância de se associar o yoga, o Karma Yoga do Jnana Yoga, né? Porque o Karma Yoga é justamente o karma, o yoga da ação correta, tá? É o yoga que vai nos auxiliar na busca da boa conduta ou de dirimir a má conduta, porque nós somos condicionados, né, a tomarmos más condutas dentro da nossa jornada, porque estamos o tempo todo sendo envolvidos pelos nossos órgãos do sentido e prejudicados acerca da nossa discriminação. Então, o Karma Yoga nos auxilia a ter uma capacidade discriminativa através da ação. E isso vai fortalecendo o nosso sistema discriminativo, né? Então, a partir da boa ação, a partir da ação alinhada, da ação correta, nós nos tornamos verbo. E é exatamente esse verbo que vai nos conduzir para o último estágio daquele processo de absorção e de iluminação, que é o Nididhyasana, né? Quando a gente consegue ouvir, contemplar e praticar a ação correta, nos tornando verbo daquilo que a gente está acessando e conhecendo. Alguém tem alguma dúvida ou alguma contribuição? Vocês acharam que está simples de compreender esse Upanishad? Vocês estão aí? Vai chamado oral, tá? Eu vou fazer igual a professora do nosso tempo, né? Escolhe um pedacinho e cada aluninho. Eu acho que o Matheus está até com vontade de falar, e está com o olharzinho, senão eu vou perguntar. Pergunta, Matheus. Às vezes surge uma dúvida ou outra, mas aí eu acabo entendendo o contexto geral da parada. Mas assim, essa segunda sessão eu confesso que não entendi muito.
como que foi, tipo, o andar da carruagem, assim, da primeira sessão para a segunda sessão. Aham, perfeito. Ó, Matheus, a sua provocação é válida porque eu ia, inclusive, fazer a mesma colocação. Ficou algumas coisas não tinha entendido. Ainda bem que você foi primeiro, entendeu? Essa é a provocação. E o legal é exatamente isso, né? É igual, o Matheus é professor de inglês, para quem não sabe. É igual inglês, quando a gente está aprendendo inglês, né? Às vezes tem uma palavra, a gente está fazendo uma leitura e tem uma palavra que não fez muito, a gente não lembrou exatamente da tradução. Mas aí a gente insiste na leitura e essa palavra vai aparecendo algumas outras vezes, e aí dentro do contexto a gente chega a uma conclusão, né? De qual seria o significado. Então, é a mesma coisa. Às vezes, a leitura ali naquele trecho, naquele verso, não está tão clara, mas ao longo do tempo, especialmente nas Upanishads, eles costumam repetir bastante, né? Os termos, e então ele vai reaparecendo de outras formas ao longo dos versos. Então, às vezes não fica tão claro numa primeira vista, mas vai esclarecendo ao longo da história, né? E então, assim, dentro do contexto desse personagem, né, o Natiquetas, o que vocês acham? Por que vocês acham que ele estava em condição de elaborar sobre a morte, sobre a iluminação? Além dessa questão dele não ter, não ver mais graça, né, no mundo material, tem alguma outra característica que vocês conseguiram reconhecer que qualifica-o como buscador pronto para se iluminar? Que ele já não via mais sentido na dualidade, né? Tanto no prazer quanto na dor. Tinha umas palavras específicas, assim. Mas você tinha perguntado além disso? Eu tinha perguntado além. Isso é uma boa resposta, porque eu perguntei além dele não ver graça no mundo material, né? E assim, ele já tem claro o sentido da dualidade, né? Ou a falta de sentido que há na dualidade. Ele já deflagrou isso. Eu vi algumas outras características também. Alguém se arrisca? Alguém percebeu alguma coisa diferente nele? Ele tem um alto poder de discriminação, né? Mesmo diante da morte, porque imagina o seguinte, é que a gente acabou criando um personagem aí, né, da foice com a coisa, a capa preta, né, segurando a foice, que a gente caracterizou como a senhora morte, a dona morte, né. Então imagina que a dona morte apareça aí para vocês e tente negociar, né, a própria vida de vocês. Para a grande maioria das pessoas seria ameaçador, e para ele em nenhum momento foi, né? Ele teve uma capacidade até aqui de discriminação muito além da conta, muito madura diante dessa negociação com a morte, né? O que a maioria das pessoas não teria. Isso é uma outra característica. Então, por que eu estou falando dessas características? Porque todas elas aparecem na essência da iluminação, como qualificações para busca, né? Então, ele está até agora gabaritando todas essas qualificações para busca, por isso que ali já houve até um prenúncio de iluminação para ele, né? Ele já está pronto para se iluminar, segundo a morte. Então, isso é interessante para a gente absorver também, porque são qualidades que nós precisamos colecionar dentro desse caminho de busca pela iluminação. Precisamos ser espelhos de natiquetas. Ele é um bom gabarito para a gente. Diga, Matheus. Então, nessa segunda sessão, ele não respondeu o que o Natiquetas queria saber, né, sobre a morte. Ele só
está considerando ele como possivelmente, né, apto para se iluminar, né, explicando sobre as qualidades do Atma e tudo mais. É, E aí ele os ele não respondeu a pergunta nua e crua, com uma resposta direta, mas ele está Uhum, respondendo, falando sobre o Atma, tá? Porque o que ele pergunta é se a gente continua a existir. E aí ele está dizendo que o Atma continua a existir, né? Então, entendi. se existe essa capacidade de discriminação, de diferenciação entre o Atma e o personagem, né, o Jiva, aí ele vai entender que existe uma continuidade, sim, mas de uma outra manifestação, tá? Entendi. Ele Então, está Atma é uma coisa pessoal, assim, todo mundo tem, é como se fosse, tipo, a essência, assim, a essência. todo mundo tem essa essência. É. Entendi. Ele Achei que Atma era, tipo, Deus, assim, mas não é. É é meio que o também, Deus de cada um. é É o... também, porque a Tá. essência, ela é fragmentada, mas ela também se funde no todo. Então, o Atma também é Deus, tá? E é por isso que eles falam, Tatu Amasi, você é aquilo, você também é Deus, tá? Ou Aham Brahmasmi, Brahman existe em mim, eu sou Brahman. Então, em matéria de Atma, nós estamos fragmentados, nós aparecemos de uma maneira fragmentada, mas ao longo dessa libertação, dessa forma, né, a gente vai desfragmentando até se fundir com o todo. Ok? Captei. Então, Atma também é Deus. Agora eu entendi essa segunda sessão. Está começando a explicar isso para ele entender como é que essa continuidade acontece. Ok? Certo. Mais alguém? Alcide? Oi. Não, só pensando alto aqui. É, bom, ele está super capacitado, realmente, tá pegando passe livre, chega mais que você vai receber as respostas. Aham. E não, só me lembrou essa capacidade, né, de realmente não se, enfim, né, ser neutro diante do bem ou do mal, né, ou indiferença, na verdade, né, para coisa. Me lembrou do Bhagavad Gita, né, então a parte que ele fala bastante disso também, né, de como até se não me engano, até associado aos gunas, né, como cada um tende a lidar com essas coisas, né, de fazer esperando recompensa ou não, enfim, cada grau de desenvolvimento com relação a isso. Aham. E, não, assim, eu só, diante da minha significância, eu realmente percebo isso como uma coisa mais, né, mais, assim, difícil. Digo, por mais que eu consiga, né, entender e colocar em prática minimamente a ação correta, no sentido de, enfim, eu que principalmente venho de uma história de compulsões e tal, claro, né, bom, tá bom, isso aqui eu já sei que é perigoso, que é roubado. Agora, levar isso, né, ao extremo, porque, como você falou, a gente está a todo momento, somos, né, essencialmente egoístas, né? É, então, me parece realmente incrível. Tem várias coisas aí que eu penso. A outra é como, para mim especialmente, isso é muito desafiador no sentido do mundo, às vezes não tanto individualista, mas de ser indiferente ao sofrimento do mundo. A questão do sofrimento, para mim, tudo que eu já li de Vedanta, Bhagavad Gita e tal, sempre é o ponto que para mim pega, sabe? E porque é isso, assim, minha vida sempre foi norteada pela coisa social, política, então assim, eu tenho muito, sabe, nessa esfera de, né, então qual seria a ação correta nesse ponto, né? Então, nesse ponto, Cid, a ação correta é a boa ação, a doação. Porque a doação, inclusive, faz parte de Karma Yoga. Então, eles incentivam. E no CRIA também a gente vê, né? Que faz parte do checklist da ação correta, do CRIA, Sim, claro. a boa ação. Então, a gente tem uma boa ação. Porque o sofrimento em si,
se a gente entra na vibração do sofrimento, a gente não está tomando cuidado. Porque, primeiro, que a gente não faz parte daquela realidade. Né? Então, não fazendo parte daquela realidade, que a gente compadece, né? Que a gente não faz parte diretamente. É claro que no todo a gente faz parte, mas é que a gente não sofre aquele sofrimento. Né? Então, não estando nessa situação de exposição, né, a esse tipo de sofrimento, nós podemos tomar a ação correta auxiliando e fazendo boas ações. Tá? Então, essa parte... Sim, você diz, por exemplo, conseguir ajudar sem se mantendo, né, sem sofrer junto, em demasia, pelo menos, né? Se compadecer sem sofrer. Mas a minha curiosidade vai além também, tem a ver também com a ação positiva no sentido de tentar mudar o mundo, você entende? Na ação política, por exemplo, né? Ou, por exemplo, a ação diante de uma violência que você vê. Porque se a não violência é um princípio básico também do Dharma, como lidar, né, com esse tipo de... Né, até que ponto... Claro, que eu entendo que, obviamente, para uma pessoa super espiritualizada, ela sempre vai escolher né, enfim, talvez no fundo não precise, né, também se envolver tanto. Mas isso é difícil. Eu só me lembrei de outra coisa que eu sempre me lembro também do Vedanta, que são os livros do Castanheda, né? Sim. Tem um deles, não lembro qual, não sei se é uma outra realidade, ou coisa assim, que tem uma cena logo no começo que o Castanheda está chegando, né, mais uma vez para encontrar com ele, e eles se encontram na cidade, com o Don Juan, né? E ele está no saguão, no lugar do hotel, ele vai comer. E ele está comendo ali, vem várias crianças pobres, né, de rua, pedir resto de comida, dinheiro, ele fica, né, assim, enternecido. E quando o Don Juan chega, ele dá esse exemplo, ele fala, nossa, né, que ele quer ajudar, ele quer fazer alguma coisa. E o Don Juan fala, mas você acha que, se você realmente enxergasse, você ia ver que não tem muita diferença, sabe? Eu achei muito curioso essa cena. Porque ele enxerga também no Castanheda uma coisa de uma superioridade, né? Ele se acha, é um cara que vem da universidade, é um estudante, ele fala, você acha que você é superior. Está numa posição que você privilegiada. E que você é mais feliz, e que você é mais seguro. Fala, mas na verdade, se você conseguisse enxergar, você ia ver que é todo mundo radicalmente igual. E o Castanheda não entende. É essa dúvida que eu, sabe, é a mesma que eu tenho. Me reconheci naquela cena também. Sim. Porque é o jogo de soma zero, né? Que se fala. Quanto mais coisas você acumula, quanto mais pseudo privilegiado você vai ter outros sofrimentos privilegiados também. Então, a soma do jogo é zero, sempre. Ao mesmo tempo, eu confesso que eu tenho uma dificuldade. A minha natureza, o comunista que habita em mim, também chega uma hora que fala, tá bom, ok, eu entendo, mas eu vou para a luta. Porque, sabe? Sim. Não sei. Nesse ponto, acho que eu estou bem longe da iluminação. Eu sempre vou preferir ajudar ativamente o próximo. Sempre tem um ponto que a gente está mais distante. Cada um tem o seu. Bom, enfim, estou em muitos, na verdade, né, com toda humildade. O importante é você estar aqui disponível e disposto a fazer essa jornada. Claro. Obrigado. E você, Tio Cão? Só trazendo aqui uma soma com o Cid, né? Que querer mudar o mundo é uma coisa que está ligada realmente ao nosso ego, porque a gente entende que ele não é bom o suficiente segundo a minha régua. E é muito interessante, tá falando, não, eu sou um comunista, né? Na verdade, de certa forma, todos nós somos, né? A gente quer sempre pensar no outro. Mas a pergunta, né, que todo o texto aí que a Tá trouxe qual que é esse limite? Então, se você, assim, eu sou um comunista. Não, eu sou, no viés político, um capitalista. No fim, todo mundo quer algo
que ele não tem clareza do que ele está querendo, de poder, de uma forma natural, ajudar o outro, mas sobre a sua régua. E aí você está falando do sofrimento, né? Eu também tenho aqui, né? O sofrimento que está relacionado diretamente aos meus apegos, ao que eu projeto, né? Aí sempre vem a questão, quanto eu estou disposto a desapegar de mim, né? Só por mim, porque para o outro, você não sabe se aquilo que você está entregando é o que ele precisa, né? Independente da visão. Então, o exercício, que é o que nos desafia a todo momento, não é olhar o mundo, é olhar para dentro. Olhar para dentro e ter essa descoberta de quem eu sou. Porque eu vou ajudar o outro sobre a minha perspectiva, né? A gente vê os embates aqui políticos, é exatamente isso, porque eu vejo que um é melhor do que o outro sobre a minha régua, mas eu não olho para dentro, entende? E, de fato, se você for olhar, sempre vai ter o aspecto. Isso vai para qualquer área da vida, mas todas elas passam pelo auto-olhar, de você olhar para dentro, deixa, né? A gente fala muito do que é dármico. Não, isso é dármico. Mas o que é dármico? Não, meu vizinho está passando fome, eu levar um prato de comida é dármico? Ou, de repente, é só ir lá e abraçar ele? Percebe? Eu vou entregar aquilo que está projetado em mim. E isso é o grande desafio que o Vedanta provoca na gente, né? Que é olhar para você. Não, sim, quanto a isso não há dúvida, mas enfim, na minha opinião, assim, eu acho que, né, tem algumas coisas que são meio óbvias, né? Falando justiça social, coisas simples, coisas que Cristo defendia, pregava, né? Acho que tem algum ponto aí que todo mundo que tem um coração do lugar certo vai concordar, né? A questão é até que ponto você, né? Enfim, né? E o outro exemplo que eu dei antes, né? Diante de uma maldade, né? Diante de alguém vai cometer uma violência na sua frente contra outra pessoa. Você não faz nada ou você faz alguma coisa? Eu faço, já fiz e vou continuar a fazer, entendeu? É esse tipo de coisa, assim. E muitas figuras religiosas, espirituais se depararam com, né, santos, enfim, com diferentes atitudes. Nem sempre pacifistas, né? Nem sempre. Algumas sim, outras não. Isso porque, assim, o Dharma é situacional também. A gente né? Então, depende da situação. Tem hora que você tem que ser dharma de um jeito e tem hora que você tem que ser de outro. É como eu tendo a enxergar. Claro. Um policial, por exemplo, numa situação de defesa de uma vida, né? Ele tá tendo que... Não tem como ele não praticar a não violência. Claro, estou falando dessas situações exatamente, mais extremadas, que não são só também, às vezes são sociais, são coletivas, né? Como a gente está vivendo agora, por exemplo. Mas tudo bem, eu quero causar também muito. Mas não, esses medos, essas inseguranças, né? O que eu estou me referindo é exatamente assim, não importa qual é a visão que a gente tem do mundo, ele sempre vai passar, cada um de nós, exatamente com essas mesmas aflições que você está, sempre pensando naquilo que vai poder... Então, assim, eu estou no mesmo barco, eu estou aqui me construindo, viu, Cid? Estou aqui navegando, às vezes, meio à deriva, falando... Estamos todos. Valeu, Cristiano. E a Fer desistiu de falar, Fer? Na verdade, estão me ouvindo? Sim. Era só um complemento mesmo, que a gente segue muito uma regra, né? Principalmente quem cresceu no cristianismo, que é faça para o próximo o que você gostaria que fizesse por você. Então, exemplo simples, eu estou vendo uma pessoa ali dormindo no avião e o cobertor dela caiu. Bom, eu gostaria que a pessoa me cobrisse de volta. E fui lá, peguei o cobertor e cobri a pessoa. Ela falou, não, eu tirei porque eu estava com calor. Nem sempre o que a gente acha que é bom para o outro, porque é bom para a gente, é bom para o outro. É o negócio que o Cris estava falando agora da régua, da medida, né? Então, nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro, né? E nem sempre o que eu acho que é bom para o mundo é bom para todo mundo, né? Então, a gente tem que ser muito... Às vezes, é melhor acolher algumas situações ou remediar, não deixar que a situação aconteça, do que entrar numa briga, do que entrar numa discussão, do que entrar no meio do... impedir, fazer com que a situação não ocorra, do que tomar uma atitude. Eu já fui muito dessa pessoa de tomar atitude,
de ir lá brigar, de fazer, principalmente pelos animais, que eu sou enlouquecida, né? Olha, machucou o cachorro, machucou, vou lá, vou bater, vou xingar, Às vezes é melhor eu só afastar e não discutir, não brigar, né? E parar com essa crença limitante, que é uma crença limitante, de faça para o próximo que você gostaria que fizesse por você. Porque nem sempre o que o próximo quer é o que eu quero, né? É só uma reflexão. É isso. Sim. Tudo é um jogo de projeção, né? E vem do nosso ego e que quer dominar a cena toda hora, né? Então, a gente, discriminando, a gente resolve as questões aí do dia a dia, cotidiano. Tem que estar no estado de presença e vigilante o tempo todo. Que estejamos, né? Bom, E às acabamos. vezes também, fazendo um último comentário, né, sobre esse assunto para encerrar, nem sempre o que o outro quer é o que ele de fato precisa, né? Então, por mais que a gente ache que ele queira, ele também acha que ele queira, né? É o que ele precisa. Nunca é. Só é quando ele está ali na beira de se iluminar. É Ai, isso. muito bom. Bom, acabamos passando um pouquinho do horário. Agradeço vocês aí que conseguiram permanecer. E foi muito legal, muito construtivo. Eu agradeço também todas as contribuições. E para a gente encerrar, eu trago o mantra Purnamada, que nos relembra que somos plenos e completos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos mais uma vez. Ótima noite para vocês e terça-feira estamos de volta. Beijo, ótima semana. Boa noite. Boa noite.